leva consigo Ló, o seu sobrinho. A Bíblia conta que Ló ele tinha acabado de perder o pai, então talvez por isso Abraão tenha o levado por pena, talvez Ló não tivesse mais alguém por ele, sem ser Abraão. Então Abraão, ele leva Ló junto com ele. Chega na terra em que Deus mostraria a Abraão ainda lá na frente, Deus ele não fala nada. A Bíblia diz que naquela terra tem uma grande fome. Então Abraão ele vai para o Egito. Chegando no Egito, Sara, que ainda é Sarai, a mulher de Abraão, a Bíblia conta que ela era uma mulher muito bonita. Então Abraão ele fala: olha, quando perguntarem o que você é minha, você fala que você é minha irmã, porque você é muito linda, então vão tentar me matar para poder ter você como esposa. Chegando no Egito, Abraão e Sara contam isso para o rei, que Sara é irmã de Abraão e não esposa. Ali o rei ele vai ter relação com Sara e Deus ele se aparece naquele lugar e fala ao rei para não tocar em Sara, porque ela é mulher de Abraão. Depois eles voltam para a terra onde eles já estavam, em Canaã, e os pastores, a Bíblia conta que os pastores de Abraão, eles começam a brigar com os pastores de Ló. Então, para não haver discussão entre família, Abraão fala: olha Ló, os nossos pastores estão brigando, não há comida para todos os gados, então vamos fazer assim. Você olha tudo isso que você está vendo e você escolhe para onde você quer ir. E o lado que, se você escolher a esquerda, então eu vou para a direita. Se você escolher a frente, então eu vou para trás, para que não haja discórdia. A Bíblia fala que Ló ele olhou para o lado de Sodoma e viu que era um lugar bonito, onde tinha comida para os animais. Então Ló ele vai ali para o lado de Sodoma. A Bíblia conta também que assim que Ló ele se separa de Abraão, Deus ele fala com Abraão e diz que Canaã é o lugar que Deus mostraria. Então aqui a gente já entende, como o nosso pastor falou, que tem gente que está nas nossas vidas que não deveria, que muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado impede que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes tem gente ao nosso lado que está atrapalhando o nosso crescimento, que impede que a gente se chegue até Deus. Então que a gente venha vigiar com quem está do nosso lado. Então Ló ele vai para o lado de Sodoma, Abraão permanece na terra e ali ele levanta um altar de agradecimento a Deus, porque Deus ele tinha confirmado que aquela era a terra. Momentos mais à frente vai ter problemas na cidade de Sodoma e Gomorra, porque a palavra do Senhor diz que aquele povo daquela cidade eles eram rebeldes. E Abraão ele vai depois salvar o seu sobrinho e Deus ele tem misericórdia. Mas o que eu quero dizer aqui com a história de Abraão é que Abraão ele era um homem de muita fé. Depois de tudo isso que eu contei muitos anos à frente, Deus desde que ele escolheu Abraão e ele disse: saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus ele faz uma aliança com Abraão e ele diz que Abraão ele seria pai de uma grande nação. E Deus ele vem confirmando isso ao longo do texto, ao longo da história. E depois, bem mais à frente, Deus ele fala que Abraão não seria mais Abrão, porque isso significa pai de uma grande nação, mas seria Abraão, porque ele seria pai de grandes nações. Então Deus ele vem sempre falando que Abraão ele teria uma geração, que ele teria um filho que sairia dele, mas até então Abraão não poderia ter filho porque Sara ela era estéril. Chega um momento da história em que Sara ela está desesperada para ter um filho, ela não pode ter um filho, ela já está chegando à idade avançada. E Sara ela tem uma ideia de dar sua serva Agar para coabitar com Abraão e ter um filho que seria dela e de Abraão. Sara ela faz isso, Abraão ele aceita, ele coabita com Agar e aí eles têm um filho chamado Ismael. Pouco tempo depois a Bíblia fala que Sara ela começa a Agar ela começa a provocar Sara, porque ela tinha um filho e Sara não tinha, porque ela quem tinha o filho do Senhor, do servo que era Abraão. A Bíblia conta que Sara ela coloca Agar para fora, Agar vai para um deserto, o menino está chorando de fome, não tem água, o anjo aparece para Agar e pergunta de onde vem, para onde vai, e Agar fala que a senhora dela colocou ela para fora, e o anjo manda Agar voltar para a tenda, para lá para Abraão e Sara, e Agar ela obedece e volta. Então até aqui Abraão ele tem um filho que é Ismael, mas ainda não é um filho da promessa,
Porque Deus ele tinha dito que Abraão ele teria um filho dele com Sara. A promessa de Deus sempre foi essa. Aí Abraão e Sara eles se precipitam. Então aqui a gente já entende que a gente deve deixar os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Porque o Senhor disse a Abraão: você será um pai de uma grande nação. Mas Abraão ele tinha esposa. Então é óbvio que os planos de Deus seria que ele tivesse um filho com a sua esposa. Mas Abraão ele se precipita juntamente com Sara. E eles assim põem Agar pelo meio e nasce Ismael, mas isso não muda os planos de Deus. Isso não faz com que os planos de Deus se frustrem. Eu imagino Satanás pensando: agora eu acabei com tudo. Os planos de Deus eram um e eu botei uma mulher pelo meio e agora eu acabei com tudo. Mas a palavra de Deus nessa noite é: os meus planos eles não podem ser impedidos. Você pode até se precipitar, mas os meus planos serão cumpridos na tua vida, porque o teu jeito pode parecer que vai resolver. Sara ela queria ser mãe, ela achou que era uma forma de ajudar Deus, só que os planos de Deus não eram aquele. Porque imagina, Agar ela era casada com Abraão, se aos seus 20 e poucos anos ela tivesse um filho junto com Abraão, não teria nada de mais disso. É normal um casal ter um filho, mas com 100 e poucos anos, avançada de idade, sendo estéril, Sara ela ter um filho, isso é um milagre. E Deus é assim que Ele faz. Quando Ele promete as coisas, não é algo que está óbvio, não é algo que todo mundo percebe que você vai ser, é algo que ninguém imagina, é algo que você mesmo pensa que não é capaz. Mas Deus ele está dizendo: quando eu chamo, eu garanto. Se eu chamei, eu te capacito. Então eles têm Ismael, e aí anos depois aparecem três anjos na casa de Abraão. Abraão pede para alimentá-los, pede para Sara preparar um almoço, e eles dizem: daqui a um ano, eles perguntam por Sara: cadê Sara, sua esposa? Abraão disse que ela está na tenda. E os anjos eles dizem: daqui a um ano eu voltarei e vocês terão um filho. A Bíblia conta que Sara ela riu por dentro. Ela deu um sorriso de incredulidade porque ela não acreditava. Ela era estéril e velha. Ela era estéril e já estava avançada de idade. E Abraão também já era muito avançado de idade. Então ela não acreditou. E o anjo falou: por que tu riu? E ela ainda mentiu. Ela disse: eu não ri. E o anjo disse: certamente tu riu. Daqui a um ano eu voltarei e vocês terão um filho. Então passa-se um ano e eles têm um filho, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele dá data, é no tempo certo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eles têm um filho. E depois de alguns anos, Deus ele põe a Abraão à prova, agora entrando no texto que nós lemos. Então imagina aí, Abraão e Sara eles ficaram anos esperando o filho da promessa, esperando essa tal geração que o Senhor ele prometeu. E quando finalmente o filho da promessa nasce, o filho da promessa cresce, Deus ele põe Abraão à prova e diz: Abraão, pega o teu filho, Isaque, a quem tu tanto ama, o teu único filho, e mata em sacrifício a mim. E nessa noite eu te pergunto: será que você está disposto a dar o seu único? Porque há uma diferença entre você estar disposto e estar disponível. Disponível é uma pessoa que não tem nada para fazer agora. Eu estou disponível, mas disposto é você querer fazer. Eu posso estar disponível, mas eu não quero fazer. Você tem que estar disposto para quando Jesus ele pedir o seu único, a promessa que você tanto esperou, você está pronto para dar. Será que a gente estaria pronto para dar o nosso único para o Senhor nessa noite? Aí as pessoas falam: Emily, mas Deus, Ele não prova desse jeito mais hoje em dia. Ele mudou, Ele não pede mais que pais nenhum sacrifiquem filhos. Não é que Deus mudou, porque Ele não muda, Ele é imutável, é que nós mudamos. É que a nossa fé já não é mais como a dos nossos antepassados. Eu tenho certeza que se Deus falasse: Cauane, me dá tua filha, Cauane ia dizer: não, é minha. O Senhor me deu, não dou não, porque eu não daria. A nossa fé ela mudou, nós não temos mais aquela fé. Mas Deus ele continua nos provando. Sabe como Ele nos prova? Quando você fala: Senhor,
vou abrir um jejum. Você ora e diz: Senhor, recebe o meu jejum. Aí o seu marido chega com pão, chega com bolo, queijo, aí você esquece que está jejuando. Você vai lá e põe na boca e depois lembra já na boca e você não gosta, você fala: agora já foi, já coloquei na boca. Então Deus, Ele continua nos provando, porque Ele não mudou. Somos nós quem mudamos. Deus, Ele nos prova quando a gente diz: Senhor, se eu conseguir vender aquele terreno, eu vou dar o seu dízimo. E você vende o terreno e você não tira o dízimo da casa do Senhor. Ele nos prova quando você diz: Senhor, se o Senhor me der, eu abençoo o meu irmão. E quando você ganha, você esquece que você abençoaria o seu irmão. E a palavra do Senhor, ela diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de verdade. Então Abraão é um exemplo de fé para a gente. A palavra do Senhor, ela diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós orarmos com fé, a nossa fé pode transportar um monte para o meio dos mares. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é: onde está a tua fé? Como está a sua vida com Deus? Nós sabemos que a fé é a certeza naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós não vemos Deus, nós não vemos o semblante dele, mas nós sentimos, nós sabemos que Ele vive, nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou para nos dar o direito de salvação. Então a fé é isso, é você crer naquilo que você não vê. Pense aí, Abraão, agora imagina comigo, Abraão está indo, Abraão, seu filho e 2 servos. Abraão está indo, ele não falou com Sara que Deus pediu o filho dos 2. Porque o filho não era só dele. Mas eu tenho certeza que no coração de Abraão ele pensava: Deus não vai fazer isso comigo, porque Ele me deu. Tanto que ele não comunicou com Sara. Ele disse: se for, a gente vai ter que contar para ela, mas se não for também ela não precisa saber. Abraão, ele sai de madrugada, ele leva o seu filho e 2 servos. A Bíblia diz que 3 dias de viagem, Abraão, ele vista o monte que Deus ele teria mostrado de longe. E aí Abraão pede para que os servos fiquem, que ele vai ir com o garoto. Aqui a gente já tira mais uma lição. Tem gente que está com você que só é para ir até certo ponto. Porque os servos estavam com Abraão, mas eles não subiram até o monte. Chegou um certo ponto, Abraão disse: agora vocês ficam, que eu vou com o garoto. Então nem tudo é para ser visto. Às vezes Deus quer uma coisa com você em secreto. Deus, Ele quer falar com você em secreto. E Deus, Ele tem bradado grandemente ao meu coração ao respeito de intimidade. A gente não tem mais uma intimidade com Deus. A gente ora quando a gente vem na igreja, mas quando a gente está em casa é um sacrifício para orar. Em outrora, no primeiro amor, a gente tinha aceitado Jesus. Nós lavávamos os pratos louvando, a gente lavava os pratos orando, a gente via uma coisa, a gente já corria, orava. No primeiro amor é sempre assim. Mas hoje em dia a gente lê a Bíblia e a gente diz: eu tenho que estudar. Aí você olha para a pia e fala: mas eu vou lavar os pratos primeiro. Aí você lava o prato e vê que o fogão está sujo. Aí você limpa o fogão e fala: não adianta lavar os pratos, fogão, não limpar a casa. Quando você vai ver já está de noite, você fala: agora eu vou dormir, amanhã eu leio. E assim a gente vai atrasando as coisas de Deus e priorizando as coisas da terra, sabendo que tudo aqui passa. Porque a palavra do Senhor diz que no final de tudo não ficará pedra sobre pedra. Então a gente tem que aprender a valorizar mais as coisas de Deus, a valorizar mais aquilo que é eterno, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, a nossa vida no altar. A gente tem que andar vigiando para fechar as brechas, para naquele grande dia, quando Jesus ele nos chamar pelo nome, assim como Abraão foi chamado pelo nome, a gente fala: eis-me aqui, e a gente está pronto para ir para a glória. Porque tudo aqui nessa terra passa, mas as palavras do Senhor, ela permanece, e elas são fiéis. Então se o Senhor Jesus disse que Ele vai voltar, é porque Ele vai voltar. E a palavra do Senhor diz: eis que cedo venho. Então não vai demorar não. Acabou o tempo de brincar de ser crente, acabou o tempo de falar: mas eu estou jovem. A palavra do Senhor diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então a gente tem que aproveitar mesmo a juventude para se gastar e se desgastar na presença do Senhor, para orar, para buscar, para tocar essa obra para frente e alcançar as almas.
Então que a gente venha buscar a nossa intimidade com Deus, que a partir de hoje a gente venha orar mais, pedindo para que Deus nos dê pelo menos um pouquinho da fé de Abraão, para que nós possamos assim, através do nome do Senhor, falar, liberar palavras de cura e uma pessoa ser curada. Porque como eu falei aqui, Deus ele não mudou não. O mesmo Deus que curava, o mesmo Deus que ressuscitava os mortos é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou, somos nós que mudamos. Muita gente se pergunta, mas por que Deus não ressuscita mortos hoje em dia? Porque nós já não temos mais a vida como Pedro ele tinha, como os discípulos eles tinham. Eles viviam só para isso. Eles viviam só da obra. A Bíblia sempre cita eles em monte, a Bíblia sempre cita eles em jejum, participando da ceia. E hoje em dia a gente só é crente dentro da igreja. A gente só ora quando está na igreja, a gente só louva quando está na igreja. Todos nós, sem exceção de nenhum. Eu digo por mim mesma, eu falo, Senhor, eu vou ensaiar. E aí a gente vai antecipando. No dia do culto que a gente vem ouvir um playback. Na hora a gente chega aqui e improvisa. Deus ele não quer improviso. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e com perfeição. Porque nós não temos nada. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. O fôlego de vida foi Deus que soprou e nos deu. Nem a vida nós temos. Tudo é de Deus. Então o mínimo que nós podemos fazer é adorá-lo, é agradecê-lo com louvores, com oração. Porque eu costumava falar para um colega meu que ele se desviou da presença do Senhor e ele ficou fazendo tudo que não agradava a Deus. Eu disse a ele assim, desse jeito a gente despreza o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Deus ele morreu, ele nos deu a vida para que nós tivéssemos o direito de salvação. E muitas das vezes a gente não reconhece isso. Jesus ele derramou até a última gota de sangue para que nós fôssemos salvos. Mas muitas das vezes a gente não reconhece isso. Muitas das vezes na correria da nossa pressa, na correria do nosso tempo, a gente não agradece ao Senhor por isso. A ingratidão ela tem habitado nos nossos corações. Deus ele abre uma porta, a gente almeja tanto por uma porta, para vocês verem como o ser humano está hoje em dia. A gente almeja tanto por uma porta, a gente murmura tanto enquanto a porta não se abre. Mas quando a porta se abre, de a gente se animar e vir para a casa do Senhor, se alegrar, a gente fala, poxa, eu estou cansado por causa do trabalho. A gente pede a Deus um trabalho e quando Ele dá, a gente está cansado para vir agradecê-lo por conta do trabalho. E muitas das vezes a gente não entende os planos de Deus. A gente não entende por que está demorando tanto, por que a gente está pedindo e nada acontece. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, é porque eu estou te preparando para receber o que eu vou te dar. Porque o que eu vou te dar não é pequeno, não é grande. Você precisa ter estrutura para receber o que eu tenho preparado para as suas vidas. Então que a gente venha orar cada dia mais, que a gente venha buscar esse preparamento dos céus, para quando o Senhor Jesus resolver liberar as nossas bênçãos, a gente ter estrutura. E ao invés de murmurar, a gente vir para a casa do Senhor e falar, Senhor, muito obrigado. Porque valeu a pena toda espera, valeu a pena todo o sofrimento, porque finalmente o Senhor me deu o filho da promessa. O Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida. Então a história de Abraão é não só um exemplo de fé, que Abraão era um homem de muita fé ao ponto de sair do meio dos seus, da cultura que ele conhecia, para ir para um lugar que ele nem sabia se existia, como fé de pegar o seu único filho e chegar a levantar uma faca para sacrificar o seu filho a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Abraão ele deita o seu filho sobre o fogo para queimar o seu filho sobre o holocausto, o Senhor ele brada do céu, Abraão, Abraão, não toca no menino, porque agora eu sei que você temes a mim. Então Deus ele só queria provar Abraão. Deus ele só queria, eu creio que Deus ele só queria provar Abraão para Abraão mesmo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ele sonda e conhece os corações. Então ele sabia que Abraão ele estava disposto
a entregar o seu único filho. Mas Deus, ele faz questão que Abraão vá até lá, que Abraão chegue perto de consumar o sacrifício. E o anjo do Senhor brada do céu para ele não fazer aquilo, porque verdadeiramente Abraão, ele temia a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Abraão ele olha para trás, tem um cordeiro preso pelo chifre, e Abraão ele pega o cordeiro e oferece em sacrifício ao Senhor. Então aqui a gente já aprende mais uma coisa com esse texto, que Deus, ele sempre provê o cordeiro. Isaac, ele perguntou: meu pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas nós não temos o cordeiro. E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. E Deus, ele resolveu que o cordeiro não seria Isaac, mas ele não deixou de prover o cordeiro. Então muitas das vezes a gente acha que o cordeiro é aquela porta de escape, é a que tem ali na nossa frente, então a gente se precipita assim como Abraão e a gente quer aquela. Mas Deus, ele está dizendo: não é essa, eu vou prover o cordeiro. Ainda não é esse o cordeiro, eu vou prover. Espera tão somente em mim, confia tão somente em mim. Eu estou só esperando para ver até onde vai a tua fé. E quando eu ver que verdadeiramente tu temes a mim, eu vou prover o cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então Abraão, ele sacrifica o cordeiro que estava preso, volta juntamente com Isaac e volta para a sua terra. E depois disso, a descendência de Abraão, ela fica tão grande, mas tão grande que nós somos descendentes de Abraão. Depois de tantos anos, ainda existe descendentes de Abraão na terra. Então a palavra do Senhor para você nessa vida nessa noite que a gente venha continuar orando, que a gente não desista. Esses dias eu aprendi sozinha uma filosofia muito estranha. Eu aprendi que não dá para desistir estando vivo. E sabe de uma coisa? Você também não vai morrer, porque você não pode se matar que vai para o inferno. E ainda não é o tempo de Deus. Tudo, qualquer besteirinha a gente fala: eu vou desistir de tudo. Só que não dá para desistir de tudo, que você fica calado, emburrado. Neste o marido pergunta: onde é que está a chave? Aí você tem que responder. Aí você olha pro fogão, não tem comida, você tem que cozinhar. Vai deixar o marido com fome? Não vai. Porque você quer desistir sozinha, você não quer que todo mundo na casa morra. Aí você vai cozinhar, aí você percebe que tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo. Daqui a pouco você se olha no espelho e fala: poxa, estou em um estado crítico. Quando você vai ver, você já está lutando de novo. Porque o ser humano, ele foi feito para isso. Nós fomos feitos para lutar pela vida, para lutar pela salvação. Então, se você pensava em desistir, desista de desistir, que não tem como. Não dá para desistir estando vivo. Também não pode se suicidar, que vai para o inferno. Então, quem quer ser salvo, continue lutando, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que perseverar serão salvos. Fica de pé em nome de Jesus.